Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que nós estamos muito felizes por receber um povo bonito vindo de vários lugares, mas em especial me disseram que tem uma turma alegre do Tauá aí. Me disseram que a turma do Tauá era mais barulhenta. Agora. Estou muito feliz de ver o pastor Elinelson, pastor Presley, estão aqui com uma turma de jovens aqui, muito legal ver os jovens aqui participando do Tauá. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite, mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de louvar a Deus pela vida do pastor Serginho e da Cris, e pelo grupo de educação do Instituto Aviva e da Igreja Primeiro Amor. Esse é mais um trabalho desenvolvido pelo grupo de educação. É um grupo que tem realmente sido bastante atuante. Hoje existe o curso Vocacionados, Homem Íntegro, Mulher Sábia, tem um curso Berianos e o nosso seminário Integridade e Sexualidade. Eu não sei o que te fez vir nessa noite de sexta-feira aqui. Sei que tem uma turma que veio do interior para cá. Mas eu sei de uma coisa. Você vai sair diferente ao final desse seminário. Certamente a tua mentalidade vai ser transformada. Certamente o teu coração vai ser transformado. Certamente você vai sair daqui entendendo que você tem uma identidade. Há algumas semanas atrás, o pastor Serginho me pediu para fazer a abertura desse seminário. E me pediu para trazer essa palavra aqui. A nossa identidade. Como cristãos que nós somos, nós sabemos que nós precisamos sempre, em qualquer ocasião, buscar a resposta onde? Na palavra de Deus. O mundo vai te dizer muitas coisas. O mundo vai tentar gerar em você muitas identidades. Mas apenas na palavra de Deus você vai encontrar a tua verdadeira identidade. E é nela, porque a nossa verdadeira identidade está em Cristo Jesus. É Ele que nos dá a nossa identidade. Essa palestra de abertura está dividida em 5 partes. Primeira parte, o contexto. Em seguida, quem somos? Depois, destronando os substitutos. Você vai entender no momento certo. Quarta parte, quem sou eu em Cristo? E a quinta parte, caminhos práticos de restauração de identidade. Contexto. Qual é a nossa era? O que caracteriza o momento atual na sociedade? Nós poderíamos caracterizar a sociedade atual de várias formas, mas indiscutivelmente é uma era onde há a doença da alma presente nas nossas famílias, nos nossos jovens, nos homens e nas mulheres. Nunca se frequentou tanto gabinetes de psicólogos, psiquiatras, nunca se tomou tanto remédio controlado. Vivemos uma pandemia de doenças da alma. É uma geração doente. É uma geração de famílias doentes. É uma geração de pais doentes. Mas, lamentavelmente, é uma geração de crianças, adolescentes e jovens que estão também se tornando doentes. É a era da depressão. É a era da ansiedade. É a era do distúrbio bipolar. É a era da síndrome do pânico, das fobias. É a era do transtorno obsessivo compulsivo. E muitas pesquisas, e curiosamente, para preparar essa ministração, eu li muitas pesquisas e aprendi muita coisa. E muitas pesquisas apontam que o crescimento do número de casos de câncer, ultimamente, muito se deve às doenças da alma. Nós estamos somatizando em nossos corpos. A doença da alma está somatizando
em nossos corpos. O câncer também é resultado de uma doença da alma. Alguns dados que nos ajudam a entender do que nós estamos falando, e os dados seriam vastos. Pelo tempo eu não tenho condições de abordar todos, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, depressão. A Organização Mundial da Saúde estima que aproximadamente 280 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. A cada ano, cerca de 700 mil pessoas morrem em decorrência de doenças da alma por suicídio. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que nós temos aproximadamente 42 suicídios por dia. Mais de 15 mil suicídios por ano. Pessoas que não entenderam a sua identidade. Pessoas que vivem uma crise existencial. Que não entendem que tem um propósito. Você tem, portanto, uma juventude que também está entrando com muita força nessa pandemia dessa doença global. Alguns estudos são surpreendentes. Mostram que 95% dos jovens atuais estão viciados em redes sociais. E as redes sociais estão gerando como resultado doenças da alma. Ansiedade, depressão, problemas cognitivos, os mais diversos. Nós ainda não temos a dimensão do que o uso excessivo das tecnologias modernas vai causar na nossa sociabilidade. Mas já é certo que há um impacto significativo nos relacionamentos e na forma como nós estamos absorvendo as informações. Essas pesquisas mostram algumas coisas que podem gerar o adoecimento da alma. Talvez se eu tivesse um pouco mais de tempo, isso aqui eu poderia talvez, estava até brincando com o pastor Serginho, que isso aqui eu poderia transformar facilmente num curso de 4, 5 horas pela quantidade de informações. Então eu vou pedir desculpa para vocês em algum momento, porque eu vou apenas pontuar e vou passar rápido para chegar no que interessa. Mas, por exemplo, problemas sociais. Várias patologias sociais são vistas como resultados de adoecimento da alma coletiva. A nossa sociedade está doente. A sociedade está doente. Segundo ponto que pode nos gerar adoecimento da alma, problemas com sexualidade. Desequilíbrio, falta de responsabilidade na prática sexual, levando a comportamentos compulsivos, que gera, portanto, consequências negativas. Desequilíbrios emocionais, questionamentos internos e dificuldades em lidar com problemas da vida podem afetar a saúde emocional e espiritual. Falta de propósito, falta de sentimento de pertencimento, a falta, portanto, de um sentido na vida. E aqui uma observação, um parêntese. Nós estamos falando de identidade. Existem 3 coisas que caminham juntas: identidade, vocação e propósito. Hoje nós vamos falar apenas de identidade. Mas seria possível complementar essa palestra falando de vocação e falando de propósito. As 3 coisas caminham juntos. Como lidar com as doenças da alma? O que os especialistas dizem? E aqui eu não estou trazendo uma coisa da minha cabeça. É uma síntese de vários materiais que eu fui lendo ao longo das últimas 2 semanas. Como lidar com as doenças da alma? Primeiro, equilíbrio emocional. Buscar o equilíbrio da consciência, buscar o tratamento da alma, complementando cuidados físicos e emocionais. Buscar a saúde mental. Importante, buscar a ajuda de um profissional para lidar com problemas mentais ou a doença da alma. Autoconhecimento, reconhecer a si mesmo e a própria consciência como sendo fundamental para o processo de cura. Não há cura sem a descoberta de quem nós somos ou qual é o nosso propósito.
Muitos dos nossos problemas emocionais decorrem exatamente da falta de um sentimento de propósito ou de uma identidade. E o último, e é nesse aqui que eu vou gastar um pouco mais de tempo e vou prestar um pouco mais atenção aqui com vocês aqui, espiritualidade. O tratamento da alma pode envolver a busca pela fé, a reeducação espiritual e o autoconhecimento de forma profunda. 3 coisas interligadas: reeducação espiritual, busca pela fé e autoconhecimento de forma profunda. E aí cabe uma pergunta: quem somos? Será que você já se fez essa pergunta? Quem eu sou? Quem eu sou? O que nós podemos observar hoje, de uma forma geral, é que nós estamos repletos de rótulos, porém vazios de alma. Pertencer é um anseio legítimo. O problema é aonde nós estamos buscando o nosso pertencimento. O ser humano tem uma ânsia por pertencimento. Nós somos um ser social. Nós temos que estar inserido em uma sociabilidade. É natural do ser humano. O ser humano não foi criado para viver isolado. Deus criou o ser humano como um ser social e nós precisamos de relacionamentos. Mas aonde nós estamos buscando os nossos relacionamentos? E isso ajuda a entender também quem somos. Eu vejo muitos jovens aqui. Na minha adolescência, eu tinha alguns hobbies. Um dos meus hobbies preferidos era o aquarismo, eu adorava aquário. Eu passava horas cuidando do aquário, tinha prazer em pegar um ônibus e ir buscar peixes diferentes, né? A gente sabia onde a gente vendia os peixinhos, a gente ia atrás dos peixinhos. E tinha alguns peixes que me chamavam a atenção. Alguns em especiais, por exemplo, quem gosta de aquário vai saber do que eu vou falar. Existe, portanto, a carpa, existe o peixe-espada, existe a molinésia. O que esses 3 peixes têm em comum? São 3 peixes que, se você não tiver cuidado, ele pula do aquário. Peixe-espada é um peixe lindo. Ele tem uma cauda, o macho tem uma cauda com um vermelho assim, maravilhoso. Só tem um problema: se teu aquário não tiver uma tampa, provavelmente você vai dormir de manhã, teu peixe vai estar fora da água, porque ele pula, naturalmente ele pula. Quem já viu um peixe caindo fora do aquário? Vê que aquele peixe, ele está em sofrimento, ele sufoca, ele se debate, ele se machuca. Às vezes eu ficava triste quando eu acordava de manhã e tinha um peixe caído fora do aquário, morto. Por eu não ter visto de noite, não deu tempo de socorrer, mas às vezes dava tempo de socorrer. Mas você percebia naqueles breves instantes que você olhava aquele peixe estava em agonia, aquele peixe estava sufocando. Por quê? Porque o peixe estava fora do seu habitat. Deus criou aquele peixe para viver em um habitat. Assim como Deus criou o homem para viver no seu habitat. E toda vez que o ser humano está fora do habitat criado por Deus, ele sufoca. Ele entra em desespero. Ele entra em agonia. Ele morre. Por isso que é fundamental entender qual é o habitat que Deus criou para você. Se você estiver fora do habitat que Deus destinou para a sua vida, você está em agonia, você está adoecido da alma, você está sufocando, você está morrendo a cada segundo lentamente. Será que você está me acompanhando? Está entendendo isso? Estou tentando passar e não estou conseguindo passar. Judaías, não conseguiu aí? Eu acho que ele está com problema aqui. Não, voltou a funcionar. Pergunta importante. Eu quero que você reflita comigo. Quem tem definido quem é você? Ou o que tem sido importante para a definição do que você acha que você é? Ou o que você acha que você tem que ser? O sucesso? Os afetos, a opinião dos outros,
uma dor antiga, uma bandeira. E se tirasse isso de você, o que sobraria? É muito comum você escutar no mundo, e agora nós vivemos a era do coach. Na era do coach, o coach vai dizer: invente quem você é. E o Evangelho diz exatamente o contrário. O Evangelho nos diz que nós temos que receber quem nós somos de Cristo. Nós não inventamos, nós recebemos. Existe um propósito. Se a identidade, portanto, ela não é fabricada, ela não é inventada, a palavra nos ensina que essa identidade ela é revelada. É Deus que revela essa identidade, revela onde? Na sua palavra. E aí nós vamos ouvir, como bons cristãos que nós somos, o que a palavra diz. E é um dos textos mais fortes que fala sobre identidade. Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14, vai dizer exatamente qual é o RG espiritual do cristão. Qual é o teu RG espiritual? É um texto que demonstra, portanto, que nós temos uma certidão de nascimento espiritual. É um texto que revela uma triunidade. Nessa triunidade, o Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica. Nós vamos ler o texto. E eu quero que você preste atenção, porque em cima do texto, depois nós vamos fazer algumas reflexões sobre a nossa verdadeira identidade. E é importante prestar atenção que o tempo todo o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta da prisão em Roma, para os habitantes da cidade de Éfeso, e ele estava preocupado exatamente com a saúde da igreja. Ele estava preocupado exatamente com a continuidade da boa doutrina cristã. E ele alerta. E não por um acaso, esses alertas estão logo no início da carta. Logo no início, Cristo alerta. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Mesmo sentado, eu quero que você preste atenção. A partir do versículo 3, Paulo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Nós somos abençoados. Com quê? Com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Quem age aqui? O Pai. Ele nos elegeu, Ele nos adotou, Ele nos predestinou. Entenda uma coisa: você não é fruto do acaso. Você não é fruto de um relacionamento qualquer, ou de um acaso, de um encontro de um homem ou de uma mulher. Antes mesmo desse homem e dessa mulher terem se conhecido e te gerado, Deus já tinha te predestinado. Paulo continua a partir do versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido, olha, novamente, predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que em primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E aqui a gente vê o Filho,
O Filho nos redimiu pelo seu sangue, morreu numa cruz por mim e por você, nos perdoou e nos revelou o nosso propósito. Somos adoradores. Nós somos resgatados para sermos adoradores. E finalmente, Paulo fala do Espírito, a partir do versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Há um selo em você, que é a garantia da nossa herança, até a redenção, daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo nos sela, ele é, portanto, a garantia da nossa herança. Curioso que quando a gente olha o propósito revelado, portanto, nessa parte da epístola de Efésios, é possível perceber que o padrão do mundo compete com aquilo que é revelado pelo Evangelho. Há, portanto, uma oposição. E muitas vezes o mundo nos leva a erguer ídolos, ou colocar coisas no lugar de Deus como sendo o centro da nossa existência. E às vezes, até coisas boas, quando se tornam o centro da nossa existência, se tornam ídolos. E ídolos cobram um preço muito caro. Resultado: essa geração que tem buscado, portanto, a sua identidade naquilo que o mundo tem ofertado, naquilo que o mundo tem orientado, é uma geração que está se tornando ansiosa, insegura, uma geração que o tempo todo está tentando se comparar, é uma geração que carrega a culpa, é uma geração solidária. Nós somos solitários em meio a uma multidão. Quantos são solitários em meio a uma multidão? O resultado disso é que são identidades fracas. Essas identidades fracas, portanto, acabam desabando na primeira frustração. É uma geração que não pode ser confrontada, que não pode ser questionada, que não pode ser contradita. Uma geração, portanto, que vive na superficialidade. Se nós, portanto, estamos construindo ídolos em nossas vidas, nós precisamos primeiro, a partir do nosso autoconhecimento, entender aonde nós estamos erguendo os nossos altares, para que ídolos nós estamos erguendo os nossos altares. E cada altar que ocupa a centralidade na nossa vida se torna um substituto de Deus para nós. Nós precisamos destronar esses substitutos. Quais substitutos aqui? Vamos falar sobre isso. Mas é importante entender que esse mesmo Evangelho que nos confronta, e ele nos confronta, ele nos traz cura. Ele cura a nossa alma, ele cura as nossas feridas. Mas para que haja cura, e eu não sei se você chegou aqui doente nessa noite. Eu não sei como é que está a tua alma. Mas se as estatísticas estão corretas, mesmo dentro das igrejas, existe um percentual muito grande de pessoas feridas, magoadas, ansiosas, deprimidas, com a alma machucada e a alma marcada. Significa que você precisa de cura. Mas para você precisar de cura, para você alcançar a cura, é necessário você destronar quem está no lugar de Deus na tua vida. Temos uma boa notícia. O Evangelho oferece a cura para a tua alma. Eu acho que você não entendeu. Algumas pessoas entenderam, mas eu vou repetir. O Evangelho oferece a cura para a tua alma. Vamos agora falar de 7 substitutos muito rápidos. E, de forma didática, eu organizei esses substitutos
com algumas características. Sinal, verdade, prática, e eu vou te fazer um convite para fazer a declaração em conjunto comigo de cada uma desses sinais, de cada um desses substitutos. Ao final de cada, você vai entender. Substituto 1. E aqui nós vamos falar de identidade. Nós estamos buscando entender qual é a nossa identidade. Eu quero entender qual é a minha identidade. Você sabe qual é a tua identidade? Substituto número 1 é a identidade performática. Eu sou o que eu produzo. Ou seja, sinal é aquela pessoa que vive por meta. Vive por uma meta de trabalho. Vive para alcançar uma meta objetiva de trabalho, uma meta objetiva pessoal. É uma pessoa que quer conquistar coisas, que quer conquistar objetivos o tempo todo. Se move a partir de metas. Ou pode ser alguém que vive em função dos likes. Vou produzir conteúdo para ver quantos likes eu tenho. Ou seja, eu vou me moldar para tentar conseguir mais likes. Eu vou mudar a minha identidade para conseguir mais likes. Eu vou me amoldar aquilo que as pessoas querem para eu conseguir mais likes. Ou é alguém que está atrás de diploma. Eu preciso de mais diploma, eu preciso de mais diploma. Eu já terminei não sei quantos cursos, mas eu quero mais diploma. Eu sou professor universitário. E eu vejo isso na universidade, a vaidade dos diplomas. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu já fiz tantos cursos, porque eu já fiz 50 pós-doutorados. Essa passa a ser a identidade dessa pessoa. Ou então uma pessoa que tem uma culpa constante, carrega uma culpa. Ou uma pessoa que vive fazendo comparação, se comparando com os outros. Existe uma verdade. Em Cristo, conforme Efésios nos diz, nós já fomos abençoados, nós somos filhos, nós não somos funcionários, nós somos filhos. Um elemento de prática, nós precisamos, portanto, sabatizar, descansar, servir sem vitrine, agradecer antes de pedir. E uma declaração, e eu vou pedir para vocês. Essa eu vou ler a primeira vez sozinho, vocês vão ler a segunda vez junto comigo e na próxima vocês vão ler junto comigo. Combinado? Declaração: em Cristo eu recebo quem sou, não compro quem sou. Será que você pode falar comigo agora? Em Cristo eu recebo quem sou, não compro quem sou. A nossa identidade vem de Cristo. Nós recebemos a identidade de Cristo. Segundo substituto, eu quero que você vá se identificando aqui. Qual é a tua identidade? É a identidade da tribo, da bolha. Eu sou o meu grupo. Ou seja, eu me defino pela minha turma. É a minha turma que define quem eu sou. Eu perco, portanto, por participar de uma bolha, de ter capacidade de discernimento. Eu tento me conformar ao meio. Quantos de nós já não conversamos, às vezes, do jovem que entra numa universidade, entra de um jeito, depois de 2 anos está completamente diferente. Mudou o cabelo, mudou a roupa. Por quê? Porque está se mudando pelo grupo. Se eu tivesse mais tempo aqui, talvez eu falaria de alguns, até pensei em trazer um vídeo aqui, mas não ia dar tempo, de alguns experimentos de conformação social. Cuidado com o grupo que você anda. Cuidado com o meio que você frequenta, porque é natural do ser humano a tendência de se amoldar ao grupo. Começa com a aparência, depois é o falar, depois é o pensar e depois é o agir. Nós temos a necessidade de pertencer e de se sentir aceito. E muitas vezes, para nós nos sentirmos aceitos, nós nos violentamos. Nós deixamos de ser a quem nós realmente somos em Cristo, para ser quem as pessoas querem que nós sejamos. Você está me entendendo isso? Está claro o que eu estou falando? É o jovem que chega num colégio, chega numa escola, e a partir da convívio, ele já começa a ter vergonha de dizer que ele é cristão. Daqui a pouco aparece com uma tatuagem, daqui a pouco aparece com o cabelo pintado de uma cor diferente, daqui a pouco corta o cabelo de outro jeito. Daqui a pouco está assistindo o que os outros estão assistindo para poder ter
capacidade de dialogar no grupo, na bolha. Existe uma verdade. A palavra nos diz que nós somos nação santa. A nossa pátria é uma pátria celestial. Jesus orou por santificação e não por facção. Santificação significa que você é separado. Se você se amolda ao mundo, você não está se santificando, o mundo está te corrompendo, o mundo está te discipulando. Nós temos que santificar o mundo, nós temos que discipular o mundo. Você tem que ser influência e não ser influenciado. Prática. Precisamos buscar um grupo companheiro do bem. Você precisa ter discernimento de entender que aquele grupo não serve para você, que aquela companhia não serve para você. E buscar conviver com pessoas que são, pessoas que pensam como você, que têm propósitos como você tem. Um cristão precisa andar com cristãos. O teu grupo companheiro do bem é formado por aqueles que conhecem a palavra e que buscam santidade. E ler a palavra e perguntar, né? O que a palavra me contradiz? Declaração, todo mundo junto comigo, vamos lá. Em Cristo, pertenço ao seu povo, não a uma bolha. Deus não te criou para viver numa tribo urbana. Deus não te criou para ser uma bolha de um grupo social. Deus te criou para ser parte do povo dele, nação santa. Terceiro substituto, identidade dos afetos, desejos. São aqueles que eu sou o que eu sinto. São as pessoas que são hedonistas, buscam prazer, buscam a satisfação da carne. O sentimento é soberano. Ou seja, se sinto, logo devo. Se não sinto, eu não sou nada. Eu tenho que estar sentindo alguma coisa. E a Bíblia nos ensina uma verdade. A verdade é que o coração é precioso, mas o coração é enganoso, ao mesmo tempo ele é ensinável. Será que nós estamos educando o nosso coração? E quando a Bíblia fala de coração, está falando de alma, de mentalidade. Será que você está educando a tua mente? Ou a tua mente está sendo educada e está te enganando? Nós estamos o tempo todo, como bons cristãos, que frequentamos a escola bíblica dominical, nós sabemos que o tempo todo a carne milita contra o espírito. Quem te domina, a carne? Ou é o espírito? Em Cristo, os nossos desejos são crucificados e formados. Lição prática: nomear afetos diante de Deus, submeter vontades à palavra de Deus, jejum de impulsos, tempo, tela, compra, sexo. Declaração, comigo, vamos lá. Em Cristo, meus desejos são pastoreados, não entronizados. Substituto 4. A identidade sexualizada, que reduz a pessoa ao desejo. Eu sou igual, portanto, à minha atração, à minha prática. É um corpo, portanto, que não tem propósito. Mas, ao mesmo tempo, carrega um eterno sentimento de culpa. Por ser uma pessoa que tem permissividade com o pecado, conhece a verdade, mas sabe que está no pecado. É permissivo com o pecado. A Bíblia vai nos dizer que a verdade é que o nosso corpo é templo, santuário do Espírito Santo. E nós fomos comprados por um preço. Santidade, portanto, é fruto de quem já foi feito filho. Para o cristão, santidade não é algo opcional, santidade é estilo de vida. Santidade é estilo de vida. Prática. Confissão segura com maturidade espiritual. Estabelecer limites claros, com olhar, conteúdo, contexto, companhia. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Que grupo de WhatsApp você tem participado? Que filme você tem assistido? Que material você tem acessado nas redes sociais?
Nós precisamos, portanto, cultivar domínio próprio. Declaração, será que você pode ler comigo? Em Cristo, meu corpo tem dignidade e propósito, não sou refém do meu impulso. Substituto 5. Identidade religiosa sem Cristo. É o moralismo. Ou seja, é a pessoa que tem a postura certa, mas o coração está longe. É a pessoa que se mede por regras, não pela graça. Julga mais do que ama. É um ritual, portanto, praticado sem o novo nascimento. A verdade que a palavra nos ensina é que pela graça nós somos salvos. E a salvação não vem por obras. A adoção vem antes do desempenho. Prática. Voltar ao Evangelho diariamente. Celebrar a ceia com quebrantamento. Trocar o controle por dependência. Nós precisamos depender de Cristo. Declaração. Em Cristo, obedeço porque sou filho, não para virar filho. Substituto 6. Identidade da vítima ferida. Meu sobrenome é trauma. Eu até queria fazer uma brincadeira com um desenho animado que eu assistia quando eu era criança, mas daqui a pouco o professor Manuel vai me dar o alerta do tempo, eu nem vou fazer. Mas vocês devem lembrar, os mais velhos, para mim que são da minha idade, um desenho que passava da hiena. Ó céus, ó mar, ó vida. Tem gente que é assim. Não pode chegar perto de você que está se lamuriando. Você olha, o sobrenome dela é lamúria, lamentação, mágoa, ferida, dor, ressentimento. Alma doente, alma não tratada. É uma pessoa que se define pelo passado. É uma pessoa que se define pelos erros do passado. É uma pessoa que não consegue nem olhar e nem imaginar o seu futuro. Carrega um ressentimento crônico. E esse ressentimento crônico está matando ela a cada dia. Fiz a brincadeira da hiena, mas é verdade. Eu sei que cada um de vocês vai lembrar de uma pessoa que você chega do lado o tempo todo, não consegue olhar a metade cheia do copo, só é sempre a metade vazia do copo. Abre a janela do quarto de manhã cedo, está sol, calor, reclama do sol. Abre de manhã cedo, está nuvem, nuvem. Aí abre no outro dia seguinte, chuva, está chovendo. Nunca está bom. Verdade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Cristo cura as nossas memórias feridas. Cristo reescreve a nossa história. Prática, nós precisamos buscar cuidado pastoral, cuidado profissional, perdoar como processo, perdão é fundamental. Nós precisamos ressignificar, aprender com o passado. Nós precisamos registrar gratidão concreta. Olhe para a metade cheia do copo. Não preste atenção no que você não tem, mas preste atenção naquilo que você tem, naquilo que Deus te deu. Declaração. Em Cristo, vamos lá? De novo. Em Cristo, minha ferida tem cura. Meu passado não é minha identidade. Se você é nascido de novo, o passado não é tua identidade. Você é nova criatura. Substituto 7. Identidade consumista, digital. Eu sou o que mostro, eu sou o que possuo. Sinal. É aquela pessoa que tem a necessidade de alimentar sua persona. É a ansiedade por aprovação. É a pessoa que está o tempo todo se comparando. Chega na igreja, olha para o carro do irmão. Se o carro do irmão for melhor, já fica, eu tenho que comprar um carro melhor. É a pessoa que está olhando para a grama do vizinho. É a pessoa que está olhando para o sapato da irmã. Está comparando o tempo todo. E aí entra no impulso, como se a aquisição de coisas materiais fosse uma anestesia. Até momentaneamente uma anestesia para a alma, mas quando passa o efeito, a dor volta, a frustração volta, a mágoa volta, o ressentimento volta.
A Bíblia nos ensina que nós não devemos amar o mundo. Nós não podemos servir o mundo e as riquezas e servir a Deus ao mesmo tempo. Fomos selados pelo Espírito. Nossa marca é a marca de quem é de Deus. Qual é a prática? A prática é jejuar das telas, generosidade planejada, simplicidade deliberada. O cristão não ostenta, não tem necessidade de ostentar, não tem necessidade de mostrar que é mais ou que é melhor que ninguém. O cristão é simples. Declaração, vamos lá comigo? Em Cristo sou selado pelo Espírito, não por likes. Momento de autoexame. E aí eu quero que você faça uma análise nesse momento. Qual desses substitutos, ídolos, está no trono da tua vida hoje? Performar, tribo, desejos, sexualidade, moralismo, feridas, aparência, consumo. Qual desses ídolos estão hoje moldando a tua identidade? E aqui tem um elemento importante. Confronto. Você está sendo confrontado. Eu tenho certeza que você está sendo confrontado, porque quando eu estava preparando essa ministração, eu fui confrontado algumas vezes. Eu parei e fiquei refletido. Coisas que eu precisava mudar. Coisas que eu precisava mudar. E o tempo todo nós precisamos ser diligentes e estar vigiando, porque senão a gente acaba caindo no erro. Confronto sem caminho vira o quê? Culpa. Confronto com o evangelho vira o quê? Cura. Se você não entendeu, preste atenção. Confronto sem caminho vira culpa. Mas confronto com o evangelho vira cura, porque o evangelho vai te dar o caminho. O evangelho vai dizer a tua identidade. E aí a pergunta, a mais importante de hoje. Aliás, todo o caminho que eu fiz até agora foi para chegar nessa pergunta. Afinal de contas, se eu já olhei algumas identidades, eu já entendi que talvez eu possa ser uma coisa ou outra, mas quem sou eu em Cristo? Quem é você em Cristo? E aí nós vamos para o texto que nós lemos, Efésios. Vamos voltar para o texto. Por questão de tempo a gente vai acelerar um pouco, mas você vai prestar atenção e você vai perceber que você tem um RG espiritual. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Está lá no versículo 3. Eu recebo, não conquisto. Texto. Versículo 3 vai dizer: bendito Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Entenda uma coisa: o que você é não por merecimento. O que você é não por merecimento. Anjinho, vem cá, Anjinho. Vocês conhecem o Anjinho? Vem cá, Anjinho. Nós éramos de uma mesma igreja. E ele era um menino tão bonitinho assim, lourinho, de olhos azuis, que todo mundo chamava ele de Anjinho. Aí ele cresceu, eu não consigo chamar ele de outra coisa a não ser Anjinho. Aqui tem um presente. É só uma caixa, tá? Não vai achar que tem alguma coisa dentro. Mas é uma ilustração. Deus, quando morreu numa cruz por mim e por você, Ele te deu um presente. Foi de graça. Você não precisou pagar nada. Pode sentar lá. Depois tu fala com o Serginho ali. O que você recebe é um presente de Deus, não é um produto.
não é negociável, não é uma barganha. O mundo vende, Deus dá. Aplicação: pare de medir a sua vida por circunstâncias. A maior bênção já foi te dada, que é Cristo vivendo em você. Declaração: a partir de agora, eu quero que vocês façam comigo. Declaração: em Cristo eu sou abençoado. De novo, em Cristo eu sou abençoado. Você é escolhido para ser santo e irrepreensível, amados desde sempre. O texto vai nos dizer no versículo 4: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Santidade não é casca. Santidade não é uma performance. Santidade é coerência com quem Deus te destinou a ser. Deus te destinou para a santidade. Deus te escolheu para ser santo e separado. Se você não é santo e separado, é porque você está violentando a tua identidade. Você está longe do propósito que Deus tem para a tua vida. Declaração: você faz comigo essa declaração? Em Cristo eu sou escolhido para a santidade. Eu sou escolhido para a santidade. Deus nos chamou para sermos santos, como Ele é santo. Você é adotado como filho amado no amado. Existe, portanto, um pertencimento real. Versículos 5 e 6, ele vai dizer: em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Você tem um pai, você tem um selo. Você não é órfão. Você tem uma família, você tem uma identidade. É um status legal, é um abraço afetivo. Você não é tolerado, você é amado. Ilustração: se nós tirarmos uma selfie agora, essa selfie vai registrar apenas um momento. E muitas vezes nós sorrimos em momentos onde o nosso coração está triste. Aliás, tenho certeza que muitos dos sorrisos que nós vemos em Facebook e Instagram são sorrisos falsos, de pessoas que estão por dentro querendo chorar. Mas quando Deus morreu numa cruz por mim e por você, Ele te deu uma nova certidão de nascimento. Ele te deu um sobrenome. Ele te deu pertencimento. E nesse lugar de pertencimento não tem espaço para tristeza, para amargura, para dor, para ressentimento. Não tem como você viver na plenitude que Deus tem para a tua vida e continuar olhando para o passado. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Aplicação: pare de negociar pertencimento com pessoas. Pare de querer fazer parte do grupinho. Pare de querer ser parte da tribo urbana. Você pertence à família de Deus. Você pertence ao Pai Celestial. E é na eternidade com Ele que você vai fazer morada. Declaração: em Cristo eu sou filho amado. Você é redimido e perdoado pelo sangue. A culpa não te define. Texto: nele temos a redenção pelo sangue. Nós somos remidos do nosso pecado. Redenção é libertação mediante preço pago. A cruz quitou a minha dívida. A cruz quitou a tua dívida. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Que nessa noite as correntes que te prendem ainda ao teu passado, a tua amargura, as tuas feridas se quebrem. Você não é mais o teu histórico. Teu passado foi apagado numa cruz. Você é uma nova criatura em Jesus. Aplicação:
Trate o pecado com seriedade e a culpa com o Evangelho. Será que você pode fazer essa declaração comigo? Em Cristo eu sou perdoado e livre. O que você é? Você é iluminado no propósito, e tudo converge em Cristo. Você tem um sentido e uma missão. O texto desvendou-nos, portanto, o mistério da sua vontade, fazer convergir em Cristo todas as coisas. A história não é aleatória. Ele é o cabeça, Ele é o centro. Nosso trabalho, nossa família, nosso corpo, nossa cidade, nossa nação fazem parte de um movimento de reconciliação. Você é geração santa, você é um profeta nessa nova geração. O Senhor te redimiu com o propósito de ser santo e ser um adorador em espírito e em verdade. Viver, portanto, o extraordinário que Deus tem para a tua vida. Eu ia fazer uma ilustração de uma sequência de partituras. Por mais bela que sejam as notas musicais que estão sendo tocadas, por exemplo, nesse momento, essas notas só fazem sentido porque existe um músico, porque existe um maestro tocando. É assim somos nós. Nós somos notas musicais na mão de Deus. E a melodia de Deus depende de nós estarmos, portanto, diante do propósito que Ele nos predestinou. Você entendeu isso? Você conseguiu entender isso? Você quer fazer parte da música de Deus? Eu quero. Aplicação, profissão, sexualidade, dinheiro, tempo, tudo isso tem que ser submetido a Cristo, que é o cabeça. Você não é mais senhor da sua vida. As tuas escolhas não podem ser aleatórias, mas nós temos que nos submeter. Declaração, será que você pode fazer comigo? Em Cristo eu vivo o propósito de Deus. Você é herdeiro segundo o seu desígnio. Versículo 11 e 12. Isso te dá segurança e esperança. O texto vai dizer, nele nós fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O Espírito Santo te selou. Eu vou repetir, preste atenção aqui. O Espírito Santo te selou e ninguém rouba aquilo que Deus selou. Ninguém rouba os planos de Deus da tua vida. Volto a dizer, Deus te chamou para viver o sobrenatural. Deus te chamou para viver o extraordinário. Aplicação, esperança cristã não é otimismo, é herança garantida. Você tem uma herança garantida. Será que você pode ler comigo? Em Cristo eu tenho herança eterna. A eternidade é a nossa morada. Você pode até passar por momentos difíceis, e é natural. Você pode ter perdas, dores, mágoas, ressentimentos, é natural. Mas na eternidade não vai ter espaço para isso. Nós vamos ser plenos. 7. Você é selado com o Espírito, o penhor da herança. Existe uma assinatura no céu. Versículos 13 e 14 vai dizer, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança. Selo significa propriedade e proteção. Penhor, entrada da herança futura. Você pertence ao Rei. Há um selo na sua vida. Aplicação, o Espírito não é só doutrina. É presença que confirma quem você é e transforma quem você se torna.
Declaração, será que você pode dizer comigo? Em Cristo eu sou selado pelo Espírito. Tenho 10 minutos. Em 10 minutos eu vou concluir. Caminhos práticos. Eu acho que eu poderia ter parado aqui, né? Se eu parasse aqui, eu acho que já a mensagem está plantada. Caminhos práticos. Caminhos práticos para restauração da identidade. Você entendeu que o mundo te oferece uma identidade falsa, e você entendeu que em Cristo nós temos uma identidade real. Você tem uma identidade. 3 passos que reorientam o coração, e eu quero fazer um desafio com vocês. Um plano de 30 dias. 3 passos. Primeiro passo: palavra e oração diárias. A importância de nós renovarmos a nossa mente. Identidade nova pede pensamento novo, mudança de mentalidade. Que tal separar 15 a 20 minutos por dia para ler um trecho do Evangelho ou o próprio texto que nós estamos refletindo? Anote uma verdade e uma oração. Existe uma coisa, uma brincadeira que às vezes a gente pode fazer, e eu sugiro que você faça. Eu anotei. É uma dica simples. É o famoso método 1-1-1. O que é o método 1-1-1? Leia o texto. Em cima do texto, escreva uma verdade. E em cima dessa verdade, faça em oração um pedido para Deus. Leia um texto, anote uma verdade, e em cima dessa verdade faça um pedido de oração para Deus. Segundo passo: relacionamento e corpo, igreja local. Eu botei aqui embaixo: pertencimento que cura. Atenção para o que eu vou falar para você. Adoção se vive em família. Significa que é importante você participar ativamente, regularmente de uma congregação. É importante ir a um culto, cear, participar de um processo de discipulado, criar amizades espirituais. Isso protege o teu coração e a tua mente. Curioso, porque essas pesquisas que eu tive acesso, algumas dessas pesquisas, mostram que pessoas que frequentam regularmente um culto têm uma probabilidade muito menor de ter doença da alma. Só o fato de você ir regularmente a um culto, ouvir uma palavra, fazer uma oração, diminui a tua dor. O Evangelho é como um bálsamo para as nossas feridas. E quanto mais você passar esse bálsamo, mais a tua ferida vai sendo curada. Mas é importante você saber que você precisa congregar, participar do corpo de Cristo. Gida, me ajuda com o próximo, por favor, que eu não estou conseguindo passar aqui. Terceiro. Pessoal, terceiro, 3 passos que eu oriento com o terceiro: missão e serviço. Propósito que organiza a vida. Importante servir ao próximo, seja em casa, na igreja ou na tua comunidade. Quando nós descentralizamos o nosso eu, nós estabilizamos a nossa identidade. Aplicação rápida: escolha um serviço semanal, uma prática de bondade no trabalho, ajude alguém, escute alguém, ore por alguém. Isso é importante. Mais uma, por favor. Não estou conseguindo passar aqui. Nesse plano de 30 dias, eu listei 4 coisas importantes aqui. Primeiro, recalibrar o centro. Segundo, comunhão intencional. Terceiro, santidade concreta. Quarto, propósito e serviço. Recalibrar o centro.
Que tal fazer nos próximos 30 dias uma leitura diária? Memorizar um versículo por dia. Que tal na nossa meditação diária, o nosso devocional diário, escrever um ídolo identitário e entregar esse ídolo diante do altar de Deus? Será que você conseguiu entender qual é o teu ídolo? Performance, bolha, afetos, imagem, não sei. Jejum de comparação. Reduza nos próximos dias o tempo de redes sociais, televisão, aplicativos. Que tal passar mais tempo com Deus? Comunhão intencional. Que tal você fazer um propósito de, pelo menos no domingo, você estar presente na cerimônia religiosa da tua congregação de fé? Aqui nós temos EBD e culto domingo à noite. Que tal você buscar comunhão com os irmãos? Que tal você marcar um programa com alguém da sua comunidade de fé? Participar de um pequeno grupo, grupo familiar, célula, não sei como você chama, mas é importante participar. Mais um, por favor. Será que você pode passar mais um? Santidade concreta. Regra dos olhos. Importante. Importante filtrar conteúdos, imagens que acendem impulsos. Limites claros no celular e no computador. Regra de agenda. Coloque no calendário 2 horários de oração silenciosa durante o dia. Você sabe onde o momento que eu oro sempre? Quando eu estou dirigindo. Eu vou buscar meu filho no colégio e eu estou ali conversando com Deus. O tempo todo. Regra de finanças. Pratique generosidade planejada. Liberta do consumismo. Vou dar um exemplo. Essa igreja está participando de uma campanha para trocar as cadeiras. Cada cadeira custa R$250, mas talvez você não possa ofertar R$250. O pastor Gilberto está organizando aí um sorteio aí com alguns brindes. R$50, preço de uma pizza que você gastaria talvez no final de semana. Tem 100 números. Uma igreja com 400, 500 membros, isso era para estar completo rapidamente. Que tal a gente ofertar nessa igreja ou na sua igreja, de uma forma organizada, naquilo que é necessário? Propósito de serviço. Escolha uma ação voluntária fixa na igreja e comunique ao seu líder. Trabalhe com seu telos 5 dias por semana. Inicie seu trabalho com uma oração. Telos é o corpo, é a finalidade do seu corpo. Honre a Deus com seu trabalho. Testemunhe o que Deus tem feito na sua vida. Mais um, por favor. A pergunta é: se nós estamos falando de identidade, quem você é em Cristo? Mais um. Declarações finais. E aqui eu termino. E eu quero que você leia comigo. Quem você é em Cristo? Nós vimos aqui que nós somos em Cristo o quê? Você pode ler comigo? Em Cristo eu sou abençoado. Em Cristo eu sou escolhido para a santidade. Em Cristo eu sou o filho amado. Em Cristo eu sou perdoado e livre. Em Cristo eu vivo o propósito de Deus. Em Cristo eu tenho herança eterna. Em Cristo eu sou selado pelo Espírito. Que Deus te abençoe tremendamente.